nós vamos ler uma das passagens mais famosas, foi a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, que é Lucas capítulo 15. E daí no final da pregação eu quero fazer uma oração específica. Por isso nós estamos também antecipando a palavra hoje. Lucas 15, quem achou diz amém. Então nós vamos ler, para você entender, nós vamos ler todo esse capítulo. Presta bastante atenção nos 2 primeiros versículos. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvi-lo quem? Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles? Verso 3. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisaram do arrependimento. Verso 8. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Verso 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Algumas versões diz dissolutamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e direi: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o filho, o abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado nos seus pés, tragam um novilho cevado e matem-no, vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo, e este respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho cevado porque recebeu ele de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas agora, quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho cevado para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu.
Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Você pode se assentar. Aqui nós temos uma das passagens mais conhecidas da Sagrada Escritura. Provavelmente você já ouviu algumas vezes história a respeito da famosa parábola do filho pródigo. Só que na verdade não temos aqui apenas um filho pródigo. Nós temos dois filhos pródigos. Um que saiu de casa e outro que não saiu. Para nós entendermos a importância desse capítulo, por isso eu falei, preste bastante atenção no versículo 1 e no versículo 2. Porque o recado que Deus queria passar é para a humanidade em geral. Porque aqui está representada na figura do filho mais velho e do filho mais novo, eu e você, todos os seres humanos representados aqui. O verso 1 e o verso 2 vai dizer que Jesus ensinava. Nós temos ali públicos diferentes. Você prestou atenção quem era o público de Jesus? Jesus tinha ali com ele, diga comigo, prostituta. Prostituta naquela época era como hoje, né? É vista como uma mulher indigna, que não merece respeito, né? Então, principalmente os religiosos consideravam uma classe inferior. Lá estava também publicanos, diga comigo, publicano. Quem que era publicano? Publicano era um judeu que trabalhava para o Império Romano. Nesse tempo, Israel não tinha autonomia política. Eles pagavam impostos, tributos aos romanos. Esses publicanos eram judeus que cobravam os impostos das pessoas. Eles chegavam para o exército romano, ó, aquele lá não pagou esse mês o imposto. O exército romano ia lá, dava uma dura no cara, às vezes batiam naquele cidadão. Então você imagina a situação. Publicano era uma classe também que ninguém gostava. Eles eram os X9, eles eram os traidores da nação, porque eles trabalhavam em prol do Império Romano e não para o povo judeu. Odiados, odiados. Estavam lá, aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. Mas também o texto vai dizer que nós tínhamos ali religiosos. Principalmente o texto vai falar dos fariseus. Hoje, fariseu já tem uma conotação, pô, esse cara é fariseu, né? Já não é uma boa coisa, você entende que não é uma boa coisa. Mas naquele tempo, quem que era o fariseu? Fariseu era o camarada certo, correto, que procurava seguir toda a lei de Moisés rigorosamente. É o cara que batia no peito e diz, pode olhar para a minha vida, porque eu estou caminhando segundo ensinou o Moisés, segundo os ensinamentos de Deus. E ele se vangloriava com isso por andar certo. Então nós temos aqui esses dois públicos, pecadores e religiosos. Pessoas que sabiam que estava totalmente errado e vivendo uma vida errada, outros que achavam que viviam uma vida extremamente certas. Jesus, muito sábio, decide contar história para ilustrar o amor de Deus pela humanidade. Então Jesus vai contar 3 histórias. Primeira história da ovelha perdida, uma história que você conhece também. Um pastor tinha 100 ovelhas, na contagem do dia, 99, não, vou recontar, 99, uma tinha se perdido. Esse pastor deixa as 99, provavelmente com um pastorzinho auxiliar. Os adolescentes naquela época trabalhavam nessa função de um pastorzinho auxiliar e vai atrás dessa ovelha perdida. Encontra, resgata, traz e faz uma festa com os outros pastores. Jesus conta uma outra história. Uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas, cada dracma era o valor de trabalho de um dia. Essa dracma era assim, algo muito importante, porque provavelmente fazia parte de o dote, né? O que é o dote? Quando a mulher lá no Oriente, ainda hoje ela casa, o marido que está cortejando e quer casar com ela, o noivo, ele tem que pagar um dote para a família.
No Ocidente a gente vê isso de uma maneira muito estranha. Pô, a família está vendendo a mulher? Não. Na mente dos orientais, é que eu estou tirando um bem tão precioso da casa daquela família que eu preciso repor de alguma maneira. Então, tem mulheres que valem muito, tem mulheres que valem 5 vacas, né? Tem mulheres que valem alguns camelos. Quando nós fomos para o Egito, lá em maio, né, tinha 2 solteiras no nosso grupo. Os egípcios queriam dar 5 camelos, 10 camelos, né? Queriam comprar as mulheres, né? E cada camelo não é barato, tá? Cada camelo é em torno de 30 mil reais, na nossa moeda, né? Então, tinha valor. Mas, enfim, quando essa mulher, ela, então agora faz parte do seu marido, o pai dela, né, tira uma partezinha do dote que ele recebeu, transforma isso em moeda e dá de presente para ela, caso precise de alguma emergência. E também as mulheres usavam essas dracmas aqui na testa, para mostrar o valor que ela tinha. Olha, meu marido trabalhou muito para me conseguir, viu? Está aqui. E o texto vai dizer que essa mulher estava em casa e ela perde uma das 10 dracmas. Quando ela perde, ela fica desesperada e ela vai varrer a casa toda, vai levantar os móveis, vai procurar a dracma perdida. Quando encontra, ela fica muito feliz, chama as suas vizinhas e faz uma festa e celebra. Jesus estava dizendo, olha, tem coisas de valor que se perdem lá fora. Tem coisas de valor que se perdem dentro de casa. E agora Jesus pega as 2 histórias e finaliza com uma terceira. E ele diz então que um pai tinha 2 filhos, o mais novo e o mais velho. De repente o filho mais novo, aquele que tinha menos direito, porque na cultura dos judeus, o filho mais velho ele tem mais direito, inclusive na herança. Se são 2 filhos, a herança vai ser dividida em 3 partes. 2/3 fica para o filho mais velho e 1/3 para o filho mais novo. Esse filho mais novo, ele chega para o pai vivo, isso é importante, e diz, eu quero a minha parte da herança. Isso aqui é algo que os orientais, eles não conseguem nem imaginar. Eu imagino que quando Jesus contou essa história, eles fizeram careta, porque é algo extremamente repugnante, numa cultura oriental de 2000 anos atrás. Como é que é? Peraí. Um filho pede a herança para o pai vivo? Aquele filho, literalmente, ele estava dizendo, não me interessa a sua vida, não me interessa o ciclo natural de os pais cuidando dos filhos e depois os filhos cuidam do pai, não estou nem aí para ti, eu quero que você morra. É isso que esse filho mais novo está fazendo ao pedir a herança antes da hora. Eu quero que você, meu pai, morra. Não me interessa por você, me interessa é a minha parte da herança, o dinheiro que você vai deixar para mim, e eu quero ela antes, tchau. A gente não sabe os detalhes da história. O que nós sabemos é que esse pai, então, ele pega a herança e divide a herança para os 2. Aquele filho mais novo pega esse 1/3 da herança que pertencia a ele. E o tempo vai dizer que, algum tempinho depois, o texto vai dizer que ele sai de casa. E vai viver a vida, nariz empinado, achando que sabia viver, que sabia escolher as coisas, que sabia se virar. E o texto vai dizer que ele só faz besteira. No começo, 1000 maravilhas, clima de Oktoberfest, chopp para todo mundo, festa, dança, uhul. Mas de repente, opa, não tem como pagar mais uma rodada. A barriga ronca, bate na porta de um dos amigos dele, ninguém dá nada, todo mundo some. Para sobreviver, ele vai procurar emprego. Única coisa que ele encontra é uma oportunidade de cuidar de porco. E para um judeu isso aqui era literalmente o fundo do poço. Você cuidar de porco. O negócio é tão extremo que os judeus eles não permitem que porcos entrem em algumas cidades lá de Israel ainda hoje. Pra você ter uma ideia de como eles repugnam isso. Esse filho mais novo, depois de perder tudo, vai cuidar de porco. E ele estava num nível tão miserável que ele tinha vontade de comer a comida do porco para sobreviver. E o chefe dele dizia, não, você é do porco, você não pode. Estava num nível abaixo dos porcos. Lá na pindaíba, podemos dizer assim, ele se lembra da casa do pai. Ah, a casa do meu pai.
até o menor dos empregados da casa do meu pai está vivendo melhor do que eu. Ele diz, já sei o que vou fazer. Eu vou me levantar e eu vou para a casa do meu pai. Vou dizer, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus empregados. E o texto diz que a seguir ele levantou-se e foi. Já preguei sobre recomeçar e aprender a recomeçar com esse menino, mas hoje eu não quero falar só dele. Ele vai, e o texto vai dizer que, quando ele está chegando, nós vemos a graça manifesta do amor desse pai ser manifestada. Porque o pai continua na expectativa desse filho voltar para casa. O texto vai dizer que, estando ainda longe, o pai o vê. E cheio de amor, esse pai vai resgatar o seu filho. Esse pai toma decisões extremamente absurdas. Porque esse pai já era um adulto formado, provavelmente um idoso. Ele levanta a sua sainha de oriental, mostra a canela fina e sai para abraçar e resgatar o seu filho. Esse pai, quando ele faz isso, ele está chamando a humilhação para ele. E ele está também correndo para ser o primeiro a chegar no seu filho, porque os outros empregados, se visse o filho, tinha que matar. Porque segundo a lei de Moisés, um filho que desonrasse um pai nesse nível era digno de apedrejamento. Seria honroso para qualquer vizinho, qualquer empregado daquela família matar aquele jovem, pelo nível de desonra que ele fez. Mas o pai é o primeiro a chegar. E ele vinha com o discurso pronto, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Quando ele ia pedir para fazer parte dos empregados, o pai o abraça. E o pai não deixa ele se jogar no chão. E o pai o beija. Isso é graça. Porque abraçar quem está cheiroso é uma coisa, mas abraçar quem está fedendo porco é outra coisa. Abraçar quem faz o bem é uma coisa. Agora, abraçar quem te desonrou e quem te humilhou é outra coisa. Isso é graça, a graça manifestada. A graça de Deus pelo pecador ali, agora ilustrada na história que Jesus contava. E esse pai agora grita para os seus funcionários: tragam a melhor, não é uma túnica, tragam a melhor túnica, que provavelmente era uma túnica que pertencia ao próprio pai. Tragam o anel de autoridade, as sandálias que o diferencia dos empregados, porque esse é filho. Está sujo, está fedendo, mas é filho. E ali então agora o pai dá um grito ainda mais absurdo: peguem o novilho, o bezerro cevado, o bezerro que está lá na engorda. Vamos fazer a festa para celebrar o retorno do meu filho. Para você entender o que nós estamos vendo aqui, é literalmente a humanidade sendo representada por esse filho rebelde, ingrato, egoísta, sem vergonha, que humilhou o pai, foi para o mundão, deu com a cara na parede, volta e o pai está de braços abertos para receber. Isso ilustra a vida de muitas pessoas que sabem que nasceram para Deus, que pertencem à casa do Senhor, mas dá na telha, não, vou conhecer o mundão. E vai para o mundão encher a cara com todas as cervejas, com todos os chopes, beijar todas as bocas, usar todo tipo de droga, se prostituir. Sabe que está errado, mas quer conhecer o mundão. E como consequência dessas escolhas, assim como esse jovem também apanha da vida. E a vida, ela se encarrega de moer. A vida se encarrega de destruir. Mas lá, quando está só pó, volta. E como é que Deus recebe? Deus recebe de braços abertos. Porque é filho, é filho, é filho. A festa começa. O bezerro cevado estava agora sendo dilacerado para o churrascão. E o texto vai dizer que o filho mais velho, que estava trabalhando, que não saiu de casa,
ele ouve o barulho de música, se aproxima, vê pessoas dançando, chama o empregado, o que está rolando? O que está acontecendo? Teu irmão, ele voltou, e seu pai mandou matar o bezerro cevado e fazer uma grande festa. Esse bezerro cevado era o bichinho da engorda para uma ocasião muito especial, como um casamento, ou quem sabe, o dia de fazer o sacrifício ao Senhor que se levava o melhor, era para isso. Esse filho mais velho agora, ele fica indignado, e ele não entra na festa. O que muitas vezes nós não percebemos na parábola, é os detalhes a respeito desse filho mais velho, que é tão pródigo quanto o outro. A palavra pródigo significa esbanjador. Um esbanjou o dinheiro do pai, mas outro estava ali esbanjando a presença e o amor do pai. E esse filho mais velho fica fazendo birra, não vou entrar, onde já se viu uma coisa dessa. Então o pai sai, e o texto vai dizer que o pai agora começa a insistir com esse filho, nós temos que celebrar, teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esse filho mais velho, há 2000 anos atrás, Jesus falava, e talvez é um dos principais da história, justamente por isso. Jesus queria mostrar que aqueles filhos que saem de casa, vão para o mundão e se arrebentam todo lá, eram as prostitutas e os publicanos que estavam ali. Agora, quem você acha que é esse filho mais velho? Eram os fariseus. Jesus queria pegar os fariseus, porque eles se achavam extremamente religiosos e conhecedores de Deus, mas a sua retidão e a sua religiosidade o afastavam também da essência de Deus. Então Jesus vai contar essa história para revelar preciosas verdades aos nossos corações. Jesus queria mostrar que, literalmente, aquele que se perde e apanha do mundão, ele vai se cair em si e ele vai voltar. Agora, muitas vezes, o filho que fica em casa, mas que está desrespeitando o pai na mesma intensidade agora do outro, porque esse filho mais velho, quando ele não entra para a festa, ele está desonrando o pai, do mesmo nível que o outro praticamente. Porque você está tirando a autoridade do pai. Você está com uma visão totalmente diferente daquele que é o líder da família. E ele fica fazendo birra de não entrar. Agora, esse tipo de pessoas são as pessoas que raramente percebem que estão perdidas. E aqui fala de quem? E aqui fala de mim e fala de você. Muitas vezes os religiosos da nossa época. Nós estamos na igreja. Nós semanalmente viemos aqui bater cartão na quinta-feira da vitória. A gente anda com uma Bíblia debaixo do braço. Às vezes a gente tem até a carteirinha da Assembleia de Deus. Agora, o que interessa para Deus? E é isso que você precisa entender para muitas vezes sair desse vazio existencial que você entra ano e sai ano permanece. É isso que muitas vezes nós precisamos entender, porque a gente pergunta, Senhor, mas eu oro, Senhor, eu vou tanto na igreja, Senhor, eu estou até cantando na hora dos louvores, por que as coisas não estão dando certo? Por que a angústia domina o meu coração, como eu atendi alguém hoje aqui de manhã, né? Por que parece que as coisas não fazem sentido para mim? Se eu nasci na igreja, mas eu não sinto a alegria de viver, o prazer nos meus dias, parece que eu estou sendo esmagado por um vazio existencial. É justamente porque muitas vezes nós estamos encaixados aqui, na figura do filho mais velho. A gente acha que perdido está apenas quem está lá fora no mundão. E a gente se esquece que perdido está quem não está desfrutando da aliança com o Pai.
Perdido está quem não aprecia o amor do Pai. Perdido está quem não está em sintonia com esse Pai. Falo de mim, que vocês sabem que eu nasci na igreja. Se você me perguntar, pastor, você sabe como é que é uma Oktoberfest? Não sei, nunca fui na Oktoberfest. Pastor, o senhor sabe como é que é uma balada rave? Não sei, nunca fui numa balada rave. Pastor, o senhor conhece como é que é o gosto da cerveja? Não sei, nunca experimentei nenhuma cerveja, imagino pelo cheiro. Fumou cigarro? Nunca fumei um cigarro, nunca fumei um baseado, nunca. Mas, muitas vezes eu, pastor Lediel, estive longe de Deus, perdido dentro da própria casa. Por quê? Porque o coração não estava em sintonia com esse Pai. Quem está em sintonia com o Pai, enxerga como o Pai enxerga, com amor, com graça, com misericórdia. Quem está no Pai, ama como o Pai ama. Não apenas quem merece amor. Não apenas quem nos faz bem. Não apenas quem só joga flores no nosso caminho. Quem está no Pai, ama como o Pai ama. Libera perdão para aquele que ofendeu. Abraça aquele que desonrou. Ajuda e estende a mão para quem o desrespeitou. Esse é o amor de Deus em nós, quando nós não estamos perdidos. Mas nós todos precisamos hoje sair daqui entendendo isso. Que perdido não é a nossa localização. Perdido não é o espaço geográfico onde nós estamos. Perdido é a negligência que nós estamos tendo para com aquilo que está no coração do Pai. Esse filho mais velho, ele achava que o mérito era dele. Pela maneira com que ele vivia, ele achava que ele era merecedor daquele bezerro cevado que agora estava sendo assado para a festa do seu irmão. Ele achava aquele que era o merecedor da capa que agora o seu irmão estava usando, a melhor túnica da casa. Mas ele estava cego pela sua religiosidade e pela sua mediocridade de entrar dia, passar dia. Entrava mês e saía mês, e ele não se via como filho, e não desfrutava do privilégio do filho, porque ele olha para o pai ali fora da festa, e ele diz, eu, que estou sempre aqui contigo, nunca pude matar um bezerrinho para fazer festa com os meus amigos, e o pai então agora, tem que abrir os olhos desse filho mais velho, filho, tudo que eu tenho é teu, na verdade, tudo que está aqui é teu. Só que ele não se via como filho, se via como trabalhador. Eu estou aqui trabalhando anos e anos para ti, e não ganhei nada. Sendo que o pai já tinha dado a parte dele. Há um risco que nós corremos de entrar numa mediocridade cíclica religiosa. De entrar semana e sair semana, e nós batemos cartão na Assembleia de Deus ou em outra igreja, mas a gente não sente mais o pulsar do coração do Pai. A gente não consegue mais ouvir a voz do Pai e apreciar os seus ensinamentos. A gente não consegue mais ver o Pai como Pai. O Pai, na visão desse filho mais velho, é um patrão que está lá com o cabresto esperando que você faça tudo certo. E você faz as coisas certas porque quer conquistar o mérito. E não é porque você recebeu a graça, porque você é filho, porque você é amado, porque o Pai já te deu tudo, que você então procura viver uma vida que agrade o Pai. É agradar o Pai para desfrutar do amor dele. E isso é um grande perigo. O Senhor já nos amou com amor pleno. Tudo que Ele tem é também nosso, que somos filhos.
Você não faz as coisas certas, você não se torna um homem infiel, uma mulher infiel, um viciado, para conquistar o amor do Pai. Não, é porque o Pai já te amou, porque você conhece o amor do Pai, porque o teu prazer está nele, que essas coisas já não fazem sentido para você. Há um perigo de invertermos a ordem e cairmos num ciclo religioso medíocre. Ai de nós, que corremos esse grande risco e viveremos uma vida religiosa medíocre, 50 anos de Assembleia de Deus, mas não sabe o que é uma oração com o coração. 50 anos de igreja, mas ainda não aprendeu a ouvir o pulsar da batida do coração desse Pai. Se nós olharmos para o texto, nós vamos ver que o texto não acaba, ou seja, a história não acaba. A gente não sabe se esse irmão mais velho entrou ou não entrou. Jesus queria literalmente que os fariseus e religiosos da época entendessem que eles é quem precisavam tomar uma decisão. Eles precisavam olhar essa cena, olhar essa história e querer conhecer de fato o amor desse Deus. Eu quero que você se coloque em pé nesse momento. Não podia ser mais claro do que estou sendo. E com uma sutileza muitas vezes dura que o pastor Lediel fala às vezes. Mas eu quero que hoje, você com muita convicção, você saia daqui disposto a entrar nessa festa. A entrar nessa festa que Deus tem para a sua vida. Chega de viver uma vida onde nós falamos que conhecemos a Deus, mas você não sente mais a presença dEle. Chega dessa vida de vir sempre aqui, mas estar desintonizado com o coração do Pai. Hoje o Senhor usa esse texto de 2000 anos atrás para nos lembrar que nós somos filhos, que tudo que Ele tem já nos pertence. A gente só precisa se ver no lugar de filho, se ver na posição de filho e desfrutar do privilégio de filho. Talvez você está mais tempo do que eu na igreja, e faz tanto tempo que o Pai quer ter um momento mais perto de você. Faz tanto tempo que o Pai está com saudade daqueles abraços de moleque, de agarrar, ficar ali apertadinho. Faz tempo que o Pai deseja te dar um carinho que faça você se lembrar que você é filho amado. Às vezes, os fardos da vida nos engessam, e a gente, literalmente, a gente não faz as coisas erradas, a gente não mente, a gente não se prostitui, a gente não usa drogas, mas porque apenas estamos numa caixinha religiosa, por medo, por condenação, quem sabe, sendo que é uma simples coisa só que Deus quer: amor, por amor, porque você conhece um prazer maior, que
quer desfrutar do Pai. E hoje o Senhor nos chama para isso, para desfrutarmos dEle, da presença dEle, da graça dEle, que assim como recebe o irmão mais novo sujo, recebe a gente na sua festa também, e diz: você também precisa de perdão, e a graça é manifestada sobre o irmão mais velho também. Filho, vem para a festa, porque tudo que eu tenho é teu. Eu queria orar nesse momento, e essa mensagem tão simples que eu ministrei falou no teu coração. Você está aqui hoje e você reconhece que você precisa correr para essa festa. Você precisa desfrutar da presença do Pai, porque a vida sem o Pai, independente se você está na igreja ou não, é chatice. E talvez você já está cansado até de toda essa religiosidade que você entrou. E eu preciso aqui dizer para você, já 2000 anos atrás, não é essa a proposta de Jesus para nós. Ele não quer que nós venhamos ser religiosos. Ele quer que nós sejamos filhos, só filhos. Você quer receber essa oração? Vem aqui para frente, que eu quero abençoar a sua vida. Teu amor é tão bom. Que amor é esse? É o amor do Pai. Que amor é esse? Que amor é esse? Nunca vi, nem haverá Isso, vem, vai falando com o Pai. amor Escuta essa letra e pensa nela. Oh, nunca vi, nem haverá amor como o amor do nosso Deus, incomparável, inexplicável é o seu amor. Nunca vi, nem haverá amor igual ao teu, amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? nós vamos orar nesse momento. A porta está aberta também para o irmão mais novo. Você que saiu de casa, você que desonrou o pai também, fez coisa que não devia. Ei, não importa a tua situação, o amor do Pai é pleno por você. E vocês, todos nós aqui precisamos entender isso. O amor do Pai não é alterado, é perfeito. O Pai não vai te amar menos ou te amar mais pelo que você faça. É claro que desfruta de maior privilégio
quem sabe agradar o coração do Pai, mas o nível de amor por você é intenso. A humanidade inteira, ela se encaixa na figura do filho mais velho ou do filho mais novo. Uns hoje estão na Oktober para ver se o chope, as danças e as risadas preenchem o vazio do coração. Vão sair de lá tontos, amanhã de manhã, cabeça latejando com uma ressaca, e o coração continua vazio, porque é só o amor do Pai que preenche. Outros passam a vida inteira tentando fazer as coisas certas, para ver se com esse mérito conquista o amor do Pai. Não, o amor do Pai já foi revelado na cruz por você. Ele te ama independente do que você faça. Independente do que você faça, o amor do Pai é perfeito por você. Só não seja mais um número nesse grupo religioso brasileiro. Seja alguém que conhece o amor do Pai, alguém que tem alegria na alma, alguém que é cheio do Espírito Santo, porque está em casa, mas está desfrutando do Pai. Está em casa e não está preocupado com a herança, com o bezerro, com a túnica. Quer desfrutar do Pai. Vamos orar. Feche os seus olhos nesse momento. Ah, Deus, como Tu és bom, como Tu és maravilhoso, e como nós precisamos correr para os Teus braços paternos desesperadamente, porque nada na vida faz sentido sem Ti. Nada na vida tem cor, sabor e alegria se não for em Ti. E nós corremos para os Teus braços, para não vivermos uma religião medíocre, uma vida seguindo apenas tradições e costumes doutrinários. Não é isso que queremos. Nós queremos desfrutar do Teu amor, da Tua graça, Te conhecer, sentir o Teu cheiro e vivenciar a alegria da salvação todos os dias. Traga a Tua paz, traga o Teu amor, porque nós estamos decididos a entrar nessa festa. Nós não queremos ficar de fora daquilo que agrada o Teu coração. Nós não queremos deixar de amar como Tu ama, se alegrar com o que Te alegra e celebrar contigo, Senhor. Nós entramos na festa, e que a Tua bênção seja derramada sobre cada um dos Teus filhos aqui nesta noite. Que haja, Senhor, um conhecimento autêntico do Pai, e que todos nós venhamos aqui ser abençoados e edificados em Ti, Pai amado. Assim nós oramos e pedimos, com autoridade e pelo poder que há no nome santo de Jesus, o nosso irmão mais velho, que nos deixou um exemplo de como desfrutar esse amor. Amém, amém.